Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, que traz consequências no estado nutricional da criança, na sua habilidade de se defender de infecções, na fisiologia e no desenvolvimento cognitivo e emocional, além de trazer implicações na saúde física e psíquica da mãe. Por isso, nesta edição, saiba quais são as principais dúvidas durante o aleitamento e também a importância de uma rede de acolhimento e apoio neste período. Por que amamentar dá fome e sede na mãe? Para a mãe amamentar, ela libera hormônios, né? E um dos hormônios que costuma dar sede e também dar fome na mãe é a prolactina. Então, como ela está tendo um maior aumento da prolactina, ela costuma ter necessidade de tomar mais água e também de se alimentar. Agora, vale salientar que a alimentação da mãe lactante não tem nada de especial, apenas ela precisa se alimentar de uma alimentação saudável. Posso amamentar duas crianças ao mesmo tempo? Claro, porque quanto mais o bebê suga o peito, né, quanto mais o bebê mama, maior a produção de leite. Então, por exemplo, a mãe de gêmeos, né, ela tem condições de amamentar. Aqui no banco de leite, na nossa orientação, principalmente para as mães de gêmeos, é que ela separe um peito para cada bebê. E quanto mais aquele bebê mamar naquele peito, mais só aquele peito vai ter condições de nutrir aquele bebê. Então, pode tranquilamente amamentar os dois bebês. Posso amamentar o bebê de outra mulher? Nunca. Por quê? Porque o bebê ele só deve mamar o leite da própria mãe. Porque no leite materno pode passar doenças, né, que aquela outra mãe vai transmitir para o seu bebê. Tipo doenças assim como o HIV, né? Então assim, nunca a mãe pode, que a gente chama amamentação cruzada, é contraindicado. Quando é que o bebê toma leite de outra mãe? Quando essa mãe ela se torna uma doadora de um banco de leite e esse leite vai passar por um processo de seleção, classificação, pasteurização e depois ser distribuído para outro bebê. Quanto tempo e com qual frequência deve durar cada mamada? A amamentação ela tem que ser sobre livre demanda. O que é livre demanda? É toda vez que a mãe e o bebê quiserem amamentar, né? Então não existe horário fixo. A mãe ela deve principalmente ser orientada a reconhecer os sinais de fome do bebê, que seriam o bebê ele começa a exibir a língua, né? Ele começa às vezes a sugar as mãos, a se movimentar. Então esses são sinais precoces de fome. Quando o bebê apresenta isso, a mãe já deve saber, reconhecer que o bebê está querendo mamar. E não deve esperar até o bebê chorar, porque chorar é um sinal tardio de fome. Então a mãe não deve botar o bebê no peito quando o bebê já está irritado. E sim quando ele começa a se movimentar, colocar a mãozinha na boca, que é um sinal precoce. O tamanho da mama é proporcional à produção de leite? Não. Por quê? A mama, ela tem duas estruturas. Tem a estrutura glandular e a estrutura de sustentação. A estrutura de sustentação, ela é composta de músculos, de tecido gorduroso, de tecido muscular. E esse tecido é que dá o tamanho da mama. Já o tecido glandular é quem realiza a produção de leite. Então, a mãe pode ter uma mama que não é volumosa e ter uma produção de leite volumosa. O que faz com que uma mulher não produza leite? É importante essa pergunta, por quê? Porque as mães, elas precisam, principalmente, para ter uma boa produção de leite, elas precisam se sentirem ter autoconfiança nelas mesmas, né? A gente chama essa palavra de empoderamento. Elas precisam se sentir com poder. Por quê? Porque toda mulher ela pode produzir leite, mas também toda mulher ela precisa de quê? De apoio.
logo após o nascimento do bebê, porque a mulher fica fragilizada. Então, o que é que pode fazer com que a mulher não produza leite, ou então não tenha capacidade de produzir naquele momento? Tipo assim, quando o bebê dela está impossibilitada de sugar, tipo um bebê prematuro, né? Então, o estresse por ela estar passando, pela possibilidade de perder aquele bebê, o medo, a insegurança. Então, esses fatores, né, eles podem fazer que essa mulher tenha uma baixa produção de leite. Mas se ela for apoiada, for orientada, principalmente ela vai conseguir, o bebê dela começar a estimular a glândula mamária dela, né? Como é que é realizado esse estímulo? Mesmo que o bebê dela esteja impossibilitado de mamar, ela vai realizar as ordenhas manuais. A bebida alcoólica durante a amamentação faz mal para o bebê? Pode ser liberado, tipo, um copo de cerveja, né? Se a mãe está no evento, uma meia taça de vinho. Mas por quê? Porque o álcool, ele passa no leite, né? Então, você... necessariamente é melhor evitar a bebida alcoólica. Pode dar chá ou água ao bebê no período de amamentação? Nunca chá e água. Por quê? A amamentação, ela tem que ser exclusiva. Você não pode, durante os 6 primeiros meses, você não deve dar outro alimento que não seja o leite materno para o bebê. Isso é a orientação do Ministério da Saúde, né? E quando você oferece, ele não tem necessidade de água, porque a quantidade de água que tem no leite materno, ela já é capaz de suprir a necessidade da criança, é capaz de hidratar a criança. E o chá, ele não tem nenhum objetivo para aquela criança, não vai ter nenhum benefício para a criança. Era uma alimentação que se dava, era um líquido que se oferecia no passado, mas hoje está totalmente contraindicado. Existem alimentos que aumentam a quantidade do leite? Não existem alimentos que aumentam a quantidade. A mãe, ela precisa ter uma alimentação saudável com alimentos saudáveis, né? Tipo frutas, verduras, legumes, né? A quantidade correta de proteína, de carboidrato, mas especificamente não tem um alimento que aumenta a produção de leite. Culturalmente, porque a amamentação ela é um ato biopsicossocial, então a influência da cultura na amamentação é muito forte. E as mulheres, elas construíram culturalmente, né, conceitos, né, e esses conceitos, em cada região, em cada cultura, é que tem alguns alimentos que podem aumentar a produção de leite. Qual é o alimento que talvez faça o leite ser liberado? O alimento que a mulher gosta. Então você não deve forçar uma mulher a comer um alimento que ela não gosta. Ao contrário, ela deve comer uma alimentação saudável e que ela sinta prazer em comer aquele alimento. Porque, com certeza, se a alimentação é saudável e ela tem prazer em comer aquele alimento que ela gosta, ela vai aumentar a produção e a liberação do leite. Quando deve ser feita a desmama? O desmame, o que é que o Ministério da Saúde orienta? Ele orienta que a mulher ela deve amamentar 6 meses exclusivo e até os 2 anos ou mais. A mãe nunca deve realizar um desmame de forma forçada, porque a amamentação cria um vínculo emocional. Ela, além de alimentar, você fortalece o vínculo entre a mãe e o filho. E muitas vezes, quando você realiza o desmame de forma abrupta, isso pode causar um trauma, tanto na mãe como também no bebê. No próximo bloco, vamos conhecer a atuação do Banco de Leite Humano, o BIAMA, e saber da importância da formação de redes de apoio e acolhimento às mães e bebês durante a amamentação.
importante que as mães elas sejam orientadas, né? Tanto na gestação como logo após o nascimento do bebê, a posição correta de amamentar. Por quê? Porque dependendo da posição correta, o bebê vai ter uma pega correta. O que é uma pega correta? É pegar no peito de uma forma correta. E para evitar os problemas da amamentação. Então, qual seria a posição correta para a mãe amamentar? Ela deve estar primeiro numa posição relaxada e confortável, com as costas apoiadas, a cabecinha do bebê na curva do braço, a mão da mãe nas nádegas, apoiando as nádegas no bebê e a barriguinha do bebê voltada para a barriga da mãe. Isso seria a posição correta, né? E quando o bebê é posicionado de uma forma correta, ele vai realizar uma pega correta. Para você saber se o bebê está pegando bem o peito, o bebê precisa abrir bem a boca, né? Os lábios deles precisam ficar para fora, vertido, que a gente chama boquinha de peixe, né? E ele abocanhar boa parte da areola, né? Que seria tanto a parte superior como a parte inferior da areola, mas principalmente a parte inferior. Então, a gente vai dizer... E o queixo do bebê coladinho no peito da mãe. Nesse caso, o bebê está tendo uma boa pega. Quando ele tem uma boa pega, ele vai retirar a quantidade necessária de leite e vai evitar os problemas de amamentação. E qual é um dos principais problemas da amamentação que ocorre porque o bebê não realizou uma boa pega? As fissuras, né? Que são os traumas mamilares. As mulheres, elas precisam, né, no puerpério, elas receberem esse apoio porque 2/3 das mulheres elas apresentam algum problema de amamentação, né? E também porque no puerpério as mulheres ficam fragilizadas por conta das mudanças hormonais e também porque o bebê demanda muitas vezes da mãe. Então é necessário que tenham pessoas treinadas, capacitadas para orientar essas mulheres. Essas pessoas, principalmente, elas ficam nos bancos de leite, né, que é um local onde as mães elas recebem apoio, como esse no caso do nosso banco de leite. Mas é importante também que outros profissionais, tanto os pediatras, os obstetras, os ginecologistas, técnicos de enfermagem, nas unidades de saúde, eles possam estar apoiando essas mães, né, para que ela possa amamentar, porque toda mulher tem leite, mas para ela ter uma boa produção de leite, ela precisa, sobretudo, do apoio. Todas as mulheres, elas têm excesso de leite e quem é a mãe doadora? É a mãe saudável, né, que não está fazendo nenhum uso de medicamento, que não realizou nenhuma transfusão sanguínea, e que essa mãe ela vai poder doar o leite dela para quê? Para salvar a vida dos bebês prematuros que estão internados nas UTI dos hospitais, né? Principalmente aqui do nosso hospital do Malan. Aqui tem vários setores que tem bebê prematuro, tipo a UTI neonatal, a UCI, o berçário externo, o alojamento canguru. É em torno de média de 50 leitos de bebês. Para você se tornar uma doadora, você apenas precisa estar saudável, não estar tomando nenhuma medicação, ter o excesso de leite, né? E ter seus exames do pré-natal atualizados. Se você não tiver os exames do pré-natal, você vem até aqui, coleta seu sangue, faz os exames e pode se tornar uma doadora. Se você tem interesse de doar, você pode ligar aqui para o hospital, né? E uma equipe vai até na sua residência para lhe orientar como doar, né? Como estocar esse leite e lhe entregar o kit da doação, os vidros. E aí você não precisa nem estar vindo aqui e deixar o leite. Apenas você vai guardando o seu leite no congelador, no freezer da sua casa e 2 vezes por semana tem o transporte que vai realizar essa coleta. A importância de um banco de leite é fundamental na vida de uma cidade, na vida de um município, na vida de uma região. Por quê? Porque o banco de leite, ele
primordialmente, ele é uma casa da amamentação. Ele incentiva, apoia, orienta as mães a amamentar. Quando você doa leite, com certeza você está ajudando a salvar a vida desses bebês.